Lucas capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim, vamos ler juntos? Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém. Hoje, nós não pedimos que o presbítero orasse, um homem ou uma mulher orando na liturgia do culto, porque hoje é o dia das mulheres presbiterianas, e como muito bem orou nossa irmã Sônia, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês mulheres, louvamos a Deus pela instrumentalidade que vocês são, importantíssima na família, na igreja, na sociedade. E nós então queremos, assim, as nossas queridas irmãs, mulheres presbiterianas, agradecer, louvar e dar os parabéns pelo seu dia. Hoje, segundo domingo de fevereiro, a Igreja Presbiteriana comemora o Dia da Mulher Presbiteriana. Nós louvamos sim, agradecemos a Deus sim, por todas as mulheres presbiterianas. E quando falamos todas sim. Por aquelas que já partiram e estão na eternidade, nós louvamos a Deus, porque elas foram e ainda são instrumentos de Deus em nossa memória e coração, para a glória de Deus. Oramos e agradecemos pelas mulheres que estão em pleno serviço cristão, hoje, nos seus lares, na igreja, na sociedade em que vivem e trabalham. Essas mulheres são de várias idades. Muitas vezes, quando falamos em mulheres presbiterianas, parece que só são as mulheres adultas. Não, as jovens, adolescentes, sim, essas que estão na sociedade e ali estão servindo a Deus, de alguma maneira, nas suas várias funções sociais. E não podemos esquecer das pequeninas mulheres que acabaram de nascer. Amém, Tânia? Amém, glória a Deus. Não podemos esquecer daquelas que são crianças ainda, mas já possuem no céu o registro de serem valorosas vidas nessa terra, a serviço de Deus. São mulheres presbiterianas. Porque estamos parabenizando, porque hoje é o dia, porque nosso louvor e adoração a Deus é por vocês mulheres, e porque nossa mensagem nos lembra de mulheres que se destacam na Bíblia por sua fé, coragem e serviço a Deus. E nisso tudo, perseveraram com Deus. É claro que o exemplo delas serve para nós também, homens, que como servos de Deus, somos também chamados para servirmos a Deus nas nossas vidas. No ministério de Jesus, como nós lemos aí no texto de Lucas 8, nós vemos ali que muitas mulheres estavam presentes ali, e muitas delas chegaram a auxiliar o sustento de Jesus. Elas contribuíram com a obra do reino de Deus, porque Jesus Cristo estava proclamando e trabalhando na expansão do reino de Deus, e elas estavam ali ajudando a obra do Senhor Deus. Muitas mulheres são citadas pelo nome, como vimos no texto. Lucas 8, verso 2 e verso 3, a primeira parte, fala de Maria Madalena, ou Maria de Madalena, Joana, Susana, mas também existiam muitas outras mulheres cujos nomes não foram citados, não foram revelados. Quer dizer que elas tinham menos importância porque eram anônimas? Não. Mulheres sim anônimas, nomes não conhecidos, mas o exemplo delas, o serviço a Cristo Jesus foi reconhecido. Tanto que Lucas capítulo 8, verso 3, segunda parte, diz: e muitas outras mulheres, as quais prestavam assistência a Jesus com seus bens. Assistência a Jesus e ao reino de Deus com seus bens. E quando falamos bens, não precisa ser só dinheiro não. O serviço, o ato de servir, de gastar tempo ou de doar tempo, também é um bem. O tempo
é um bem preciosíssimo, e muitas delas faziam uma refeição, muitas delas levavam a refeição, serviam. Quem sabe até vocês se lembram de uma que reclamou: Jesus, ela não está te servindo. Mas isso é outro caso. Estamos aqui falando das mulheres anônimas na Bíblia, que são personagens que podemos dar o nosso próprio nome, até nós homens, por causa do serviço e do exemplo que elas foram. É como se tivesse nesse texto de mulheres anônimas um parênteses para nós preenchermos com a nossa assinatura. Eu me coloco nessa posição de servo, de serva, de estar ajudando no reino, de estar servindo o meu mestre Jesus. E por que dizemos isso? Porque existe uma realidade na Bíblia: ninguém é invisível para Deus. Quando falamos de alguém anônimo, parece que é alguém invisível para nós. Sim, nós não enxergamos, nós não notamos. Mas quando falamos de alguém anônimo, não estamos falando que essa pessoa é invisível para Deus. Ninguém é invisível para Deus. Nós lemos isso aí em Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 1, a última parte diz: não temas, porque eu te remi, eu te salvei. Eu te chamo pelo teu nome, você é meu. Deus conhece a nós tão profundamente que Ele nos chama pelo nosso próprio nome. Então, a mulher anônima pode representar sim cada um de nós. Lembremos, nesse dia da mulher presbiteriana, algumas mulheres anônimas sim, mas abençoadas por Deus. Não sabemos o nome delas, mas mulheres que serviram a Jesus. E dentro dessas mulheres abençoadas e servas de Deus, quem você seria? Por exemplo, lá em João capítulo 4, versos 7 a 18, nós encontramos a mulher samaritana. Qual o nome dela? Não sei, só fala que ela era de Samaria, samaritana. E quando você lê o encontro de Jesus com essa mulher, você vê que essa mulher, ela era uma mulher socialmente incompreendida. Tanto que para ela buscar água, algo essencial para a vida, nos lidares domésticos, ela precisava ir no horário impróprio. Mas naquele horário impróprio, ela teve um encontro com Jesus. A mulher samaritana foi surpreendida por encontrar um judeu sentado junto ao poço onde ela foi buscar água, e aquele judeu pede água a ela. Tenha certeza que ela se assustou quando ela ouviu de Jesus, um judeu, o pedido: me dê água. Por ser mulher e também por ser samaritana, ela não esperava de um homem judeu qualquer atenção, qualquer palavra, muito menos, se você ler o contexto de João 4, 7 a 18, que esse homem oferecesse algo de valor a ela. Mas Jesus sim, falou com ela, deu atenção para ela e ainda ofereceu algo que só Deus pode dar ao ser humano: água da vida, lá no versículo 10. Eu vou te dar algo que vai te fazer ter uma vida totalmente diferente, algo que vem diretamente de Deus, que é eterno, a água da vida. Ao lermos assim, lembrarmos rapidamente da história da mulher samaritana, lembramos de uma mulher que representa a mulher que é incompreendida, a mulher que é desvalorizada no que é e no que faz. Muitas mulheres, infelizmente, ainda hoje, sofrem porque não conseguem realizar seus sonhos pessoais, fracassam em tentativas que resultam em decepções muitas. Mas uma coisa nós vemos na vida dessa mulher samaritana: depois de um encontro real com Jesus Cristo, a mulher consegue sim ser feliz, a mulher consegue sim vencer preconceitos sociais, dificuldades sociais que ainda infelizmente existem neste mundo, criado por Deus, mas distorcido da vontade de Deus por causa do pecado. Outra mulher anônima que podemos citar, mas antes só lembrando que a mulher, ontem, hoje e sempre, ela tem em Jesus alguém que a compreende e a valoriza imensamente.
se o mundo não dá valor, se a família não dá valor, se a sociedade não dá valor, mas Deus, Jesus, dá valor a você, mulher, sim, e o valor é imenso. Uma outra mulher, nós encontramos em João capítulo 8, verso 3 a 11. A mulher quase apedrejada. Ela não foi apedrejada, mas quase que ela foi. O que encontramos nessa mulher? O exemplo de uma mulher culpada. Uma mulher que foi socialmente condenada, mas que Cristo Jesus tirou a condenação de sobre ela. Se você lembra do contexto, os fariseus queriam um motivo para confrontar Jesus, para pegar Jesus e condená-lo por alguma coisa, e para isso usaram uma mulher que foi pega em ato de adultério. Mas só ela foi levada, o homem não foi, sendo que a lei do Antigo Testamento exigia que os dois fossem levados. Mas aqui não importa, importa levar essa mulher. O prazer daqueles fariseus, daquela sociedade, seria sim apedrejá-la. Seria um prazer grande, porque essa era a grande vontade deles, além da vontade de pegar Jesus em alguma mentira, em alguma coisa fora da lei para acusá-lo. Quando aquela mulher pensou que seria o seu fim, o seu destino muda de maneira maravilhosa. Ela, na minha imaginação, jogada ao chão, sendo condenada, já esperando que foi pega em ato, já esperando o veredito, culpada, diante de Jesus, a vida dela muda, porque Jesus não a condena, mas Jesus a defende, e Jesus não permite que ela seja apedrejada naquela condenação. A mulher então que seria apedrejada representa tantas mulheres que carregam uma culpa, que talvez cometeram sim algum ato errado, mas ainda carregam a sua culpa, o peso da culpa, e infelizmente ainda são condenadas, e por serem condenadas, sofrem abandono. Devido às escolhas dela, escolhas erradas, por causa de circunstâncias sociais impostas a ela, familiares, situações econômicas, talvez ela foi induzida ou mesmo escolheu aquele erro, e por isso essa mulher foi descartada da sociedade. Mulheres hoje são descartadas da sociedade, colocadas fora por causa de erros ou por causa de problemas vários. A história dessa mulher culpada, abandonada, que foi transformada no encontro com Jesus, porque encontrou em Jesus um defensor, pode ser a história de muitas mulheres hoje. É a história de muitas mulheres hoje, e pode continuar sendo a história de muitas mulheres hoje, porque quando vemos esse caso, nós trazemos essa ideia: mulher, Jesus te perdoa e Jesus te defende. Lembrando a ação de Jesus, Jesus levou as nossas culpas sobre Ele, sobre o Calvário, e hoje nós só temos nova vida porque Ele fez isso, nos defendeu, nos ofereceu nova vida. Por isso que essa mulher, versículo 11 do capítulo 8 de João, ela ouviu a transformação que Jesus Cristo oferecia a ela: vai e não peques mais. Outra mulher anônima na Bíblia encontramos em Marcos capítulo 12, verso 42 e 43. Mulher, viúva e pobre, mas fiel. Mulher, viúva e pobre, mas fiel. Por que destacamos mulher? Porque na época de Jesus, mulheres não tinham os privilégios e as conquistas que vocês têm hoje. Devido a guerras, a doenças incuráveis, muitos homens morriam, deixando milhares de mulheres viúvas. Essas mulheres ficavam como na sociedade? Ficavam desamparadas pelo governo, desamparadas pela sociedade, tendo muitas vezes que mendigar o seu pão, o alimento para elas e para a família delas. Jesus usou o exemplo de uma mulher viúva e pobre, ofertando umas moedinhas para ensinar sobre fidelidade a Deus. Que honra Jesus Cristo dá a essa mulher. Não tem nome, mas uma mulher honrada,
por ser fiel a Deus, mesmo na sua viuvez e pobreza. A viúva pobre deu tudo o que tinha, porque conhecia o poder provedor de Deus em sua vida. Ela estava totalmente dependente e largada, deixada nas mãos de um Deus que a ama, que a compreende e que cuida dela. No tempo bíblico, você lembra, não tinha assistência social, previdência social como tem hoje, mas sempre houve, sempre haverá a providência divina para quem é fiel a Deus. Isso a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre vai ser providente para com os seus que lhe são fiéis. Esta é uma experiência conhecida por todos os homens, por todas as mulheres, que sempre dependem de Deus para sustentar seu casamento, para sustentar a sua família, para sustentar o seu trabalho, confiando no Senhor e permanecendo fiel ao Senhor. Mulher fiel, Deus sim supre as suas necessidades. Outra mulher anônima, Mateus capítulo 9, verso 20 a 22, a mulher de fluxo de sangue, que nos mostra aí uma mulher que, apesar do seu problema, das suas limitações, ela foi perseverante em buscar a Deus. Uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, é o exemplo de busca perseverante, de coragem, de fé. Ela não desistiu de seguir Jesus, ou de perseguir Jesus, não desistiu de querer tocar na orla da veste de Jesus. Ela sofria calada, ela sofria envergonhada, sozinha. Por que dizemos isso? Porque ela era considerada, por causa do fluxo de sangue, uma pessoa impura. Ela não podia ir à igreja, ela não podia frequentar lugares sociais, porque quem sabia que ela tinha aquele problema a considerava impura. Onde ela sentava era um lugar impuro, onde ela tocava era uma coisa impura. Então ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia ter um convívio social, tinha que viver afastada assim. Aquela doença poderia ser comparada com a lepra, porque tornava a pessoa perto dela impura social e religiosamente. Mas essa mulher calada, sozinha, envergonhada, persegue Jesus com insistência, com perseverança. Essa mulher representa todas as mulheres anônimas que sofrem sem poder dizer o que acontece na vida delas, e no coração delas e no interior delas. Essa mulher sofre calada, representa as mulheres que prosseguem lutando, mas acreditando que Deus pode fazer a diferença na vida delas. Mulher que nunca desiste, mulher que luta seguindo Jesus, mulher que sabe que basta um toque de Deus, um toque de Jesus, e ela vai alcançar a vitória, e vai ser transformada a vida dela, e vai ser transformada a família dela, e vai ser transformada assim. Por isso ela continua perseguindo esse toque de Jesus. Mulher, Jesus te dá vitória, persevere nele, é o que nos ensina essa mulher. Para terminar, uma mulher que não tem nome, mas tem algo que a designa. Ela é de alguém, ou ela tem uma ligação com alguém importante. A sogra de Pedro. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39. Vemos ali na sogra de Pedro uma serva anônima. Sogra de Pedro. Ela possivelmente não seria lembrada se não fosse a sogra de Pedro. Quem é Pedro? Apóstolo, servo de Deus, um homem que depois que recebeu o poder do Espírito Santo, ele orava, as pessoas eram curadas. Talvez os escritores, se fossem dirigidos pelo coração humano, pelo que a história quer registrar, não registrariam a cura dela, porque era uma febre, uma simples febre. E por que eu falo simples febre? Porque ela não sofria? Não, era uma simples febre em comparação com os outros milagres de Jesus, milagres considerados difíceis. Pessoas cegas voltaram a ver,
Leprosos foram totalmente purificados daquela doença horrível. Pessoas paralíticas voltaram a andar. Pessoas mortas ressuscitaram. Diante de tudo isso, o que é uma febre? Uma indisposição febril que a deixava ali acamada? Mas talvez porque, como era aparente de uma pessoa importante, vamos lembrar dela, vamos registrar. Contudo, eu discordo desse pensamento que eu estou refletindo com você agora, porque Jesus Cristo foi a curá-la, não por causa de Pedro, mas porque Jesus Cristo conhecia o coração daquela mulher, um coração de serva dele que existia ali. E Jesus Cristo vai curá-la, e assim que Jesus Cristo a cura, nós vemos a confirmação de quem é essa mulher. Uma mulher que tem alegria e prazer em servir a Jesus, porque o texto bíblico disse que logo que ela foi curada, ela pôs-se a servir a Jesus Cristo. Ela pôs-se com alegria a estar a serviço do seu mestre, do seu Senhor. Aquela mulher não era importante porque era sogra de Pedro. Aquela mulher era importante porque ela tinha fé em Jesus, e ela teve a alegria de ser curada pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas mulheres não são reconhecidas pelo seu nome hoje, mas são reconhecidas sim pelo nome do marido, do pai, do filho, ou por um trabalho grande que fizeram, ou que fazem. Quem é aquela mulher? É a faxineira. Quem é aquela mulher? É a lavadeira, é a cozinheira, é a professora, Mas qual é o nome dela? A sogra de Pedro, ela representa essas mulheres anônimas, mas que são marcadas pelo servir a Deus. Embora muitos não as vejam, Jesus Cristo as vê, as recebe o esforço delas, recebe sim o serviço delas, e olha para elas com atenção. Por isso o desafio, vendo na sogra de Pedro, é esse: mulher, continue seguindo e servindo a Jesus, mesmo no anonimato, mesmo para os homens sendo mulher invisível, mas nunca sendo invisível para Deus, porque Deus te vê e Deus te valoriza. Quero concluir lembrando que Jesus foi um revolucionário ao dar atenção especial para a mulher de um jeito que não era dado tanto socialmente naquela época. Mulheres foram aceitas como seguidoras dele e reconhecidas como discípulas dele. Mulheres foram destacadas como auxiliadoras no ministério de Jesus. Mulheres foram privilegiadas por serem as primeiras a verem Cristo ressuscitado dentre os mortos. E novamente nós devemos lembrar: para Deus não existe anônimos, não existe anônimas. Cada pessoa tem o seu valor inestimável para o Senhor, um Deus que nos ama de maneira grande, de maneira maravilhosa. Mas mesmo que alguém não reconheça isso em você, se valorize, porque Deus te valoriza. Saiba que Jesus te vê e te compreende pessoalmente e intimamente. Em Jesus, em Deus, você é muito bem conhecido, conhecida, e Ele te chama. E quando Ele te chama pelo seu nome, pelo seu próprio nome. Que Deus te abençoe, mulher presbiteriana, mulher valorosa diante de Deus. Que mesmo que o teu nome seja esquecido, mesmo que você não seja lembrada e chamada pelo seu nome, o seu Deus te valorize e te chama pelo seu nome, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse tempo de adoração, de meditação, orando e, por que não, recebendo a bênção da paz, da força e da segurança que nós todos temos em Cristo Jesus. Pois não, Tânia? De oração à igreja, do meu cunhado Paulinho, porque nós estamos fazendo de tudo para ele, e está bebendo demais. Oh, Jesus! E os irmãos estão muito preocupados com ele, está tentando ver se interna ele, mas ele está recrutando, não quer ir, e a família dele também não quer deixar. Vamos orar. Então, eu fico triste se a gente não conseguir. Então, eu pedi para o Espírito Santo tocar no coração Amém. dele, para ele recordar.
Senhor dá em tempo, né, pastor? Amém. Um rapaz louco, rapaz bom, sabe? Sempre foi um ótimo filho para minha sogra. E agora está uma verdadeira. Vamos orar e vamos confiar no Senhor. Que Deus faça essa obra no coração dele. Que Deus faça essa obra no coração dele e da família que também sofre e de tantos outros também sofrem, né? Porque são garras algemas do maligno, mas que Jesus Cristo pode libertar. Vamos clamar com fé. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ao encerrar esse tempo de meditação, lembrando o que o quanto o Senhor valoriza a mulher, o quanto o Senhor a valoriza tanto que a chama para um ministério, um serviço no teu reino e para a expansão do teu reino, e juntos possamos servir e glorificar o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos pela mulher presbiteriana. Nós te damos graças, Senhor Deus, e pedimos, continua revestindo a cada mulher com o teu poder, com o teu Santo Espírito, e que sim, valorosamente elas glorifiquem o teu nome e te sirvam, ó Deus, e trabalhem para a glória do teu reino, e que o Senhor continue enchendo esses corações, ó Deus, com essa verdade. O Senhor as ama, o Senhor as valoriza, o Senhor as tem chamado, o Senhor as tem capacitado. O Senhor, na intimidade, o Senhor chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Obrigado, Senhor Deus. E aproveitando, Deus, que a nossa irmã Tânia pede, se oramos por essa vida, Deus, e clamamos e pedimos, tenha misericórdia, que teu Santo Espírito visite esse coração para despertá-lo, ó Deus, para o poço profundo onde ele está se afogando e não está se percebendo. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, ó Deus, e dos seus familiares que sofrem ao ver essa vida se desgastar, ó Deus, se autodestruir. Tenha misericórdia, haja uma iluminação, haja um despertar, haja, ó Deus, uma ação do teu amor, do teu Espírito Santo, para que ele, ó Deus, aceite a ajuda, reconheça a sua fraqueza e busque, ó Deus, junto dos seus, e busque no Senhor a libertação, porque ele há de encontrar libertação no Senhor, livramento no Senhor, uma vida melhor, mais saudável no Senhor, não somente para ele, uma vida saudável emocionalmente também para os seus amados. Ó Deus, tenha misericórdia e haja sobre essa vida e essas vidas, mas não somente sobre este caso, Deus, tantos outros casos que temos pedido também e continuamos a pedir: libertação, transformação, salvação, renovação, ó Deus. Como o Senhor fez no passado, na vida daquelas mulheres, faça hoje na vida de mulheres, de homens, de jovens, de crianças, ó Deus. E que na tua misericórdia, ó Deus, agindo o teu poder, teu nome seja glorificado, honrado, e nós testemunharemos da tua salvação, pois somos testemunhas do Deus Salvador, amoroso e maravilhoso que o Senhor é. Então, ó Deus, pedimos por essa vida, pedimos por aquelas vidas outras e por nós também. Ao encerrar esse culto, então, Senhor Deus, dá-nos a tua bênção, que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente no lugar mais seguro, que é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Continuamos a orar, por Tânia, por essa família, por essa vida. Continuamos a orar sempre, que esse é nosso chamado, orar e esperar que o Senhor faça a obra. Tenha um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, quando Deus quiser. Claudio Henrique, uma palavra para você, só um minutinho.